4.000 anos. Esse é o tempo exato que a estrutura de um pneu leva para se decompor completamente no meio ambiente. Por que esse material foi rejeitado quase universalmente por tanto tempo? A resposta não está apenas no volume ocupado nos aterros. Sua toxicidade extrema o tornava uma das formas de resíduo mais perigosas e indesejadas do planeta. No entanto, a engenharia moderna inverteu essa lógica, tratando o antigo lixo como o ouro negro da construção rodoviária. O processo de renascimento físico começa imediatamente após o descarte, submetendo a borracha a forças mecânicas intensas. À primeira vista, a trituração parece uma etapa bruta e simples, mas na prática exige calibração exata. Sistemas de peneiramento de precisão separam cada fragmento indesejado da massa principal. Pode-se notar como as lâminas reduzem o material resistente até restarem apenas grânulos de borracha ultrafinos. Mas isso é apenas o começo da transformação técnica. A matéria-prima processada segue para a fusão direta com betume quente. Vê-se a mistura ganhar consistência viscosa e escura antes da aplicação. Dessa integração química, surge uma superfície de estrada com durabilidade excepcional e resistência ao desgaste. Um ciclo de vida inteiramente novo se desbloqueia para um material que antes era considerado inútil. 1,5 bilhão de pneus são descartados pelo mundo a cada ano, acumulando-se sem parar. Por que esse volume colossal não desaparece simplesmente com o tempo? À primeira vista, parecem apenas pilhas de borracha inerte, aguardando remoção. Mas, na prática, deixados no ambiente, eles quase não se decompõem e liberam continuamente produtos químicos nocivos no solo. Pode-se notar, ao observar de cima, que muitos locais de armazenamento se assemelham a vastos oceanos escuros, estendendo-se até a linha do horizonte. Isso converte partes dos Estados Unidos, da Europa e do Oriente Médio em alguns dos pontos de poluição mais severos do planeta. Mas isso é apenas o começo de uma mudança técnica. Esse volume massivo de resíduos acionou um ponto de virada inesperado. Surge o asfalto emborrachado, alimentando uma indústria multibilionária. Apenas 1 quilômetro de estrada pode reutilizar até 10.000 pneus antigos na composição da via. Vê-se como a mistura cria uma superfície mais durável e resistente a rachaduras físicas sob pressão. Além da resistência, a aplicação reduz o ruído do tráfego em cerca de 6 decibéis. De um símbolo de poluição, os pneus emergem como um dos materiais de construção sustentáveis mais promissores do século XXI. Centavos. É esse o valor financeiro irrisório que um pneu gasto alcança quando vendido como sucata comum no mercado aberto? Por que, então, a indústria de reciclagem classifica esses mesmos detritos como uma verdadeira mina urbana de matérias-primas? À primeira vista, os pneus parecem apenas resíduos poluentes acumulados em garagens e pátios de coleta, sem utilidade prática. Mas no interior de cada unidade reside uma mistura complexa de borracha natural, compostos sintéticos, aço de reforço e fibras têxteis, que, se recuperados corretamente, possuem imenso valor econômico e industrial. Milhares de pneus automotivos atingem o fim de sua vida útil todos os dias no ritmo constante das cidades modernas. A maioria já excedeu os limites seguros de desgaste da banda de rodagem, elasticidade e capacidade de carga, tornando-se inutilizável para o tráfego. Quando abandonada no ambiente natural, uma única carcaça persiste por décadas quase sem decomposição, lixiviando lentamente metais pesados no solo e contaminando lençóis freáticos. Mas isso é apenas o começo do problema logístico. Caminhões especializados, equipados com plataformas de carga alta e sistemas de fixação, percorrem rotas fixas para recolher volumes otimizados de material. Essa abordagem previne que os pneus sejam armazenados ao ar livre, onde frequentemente
retêm água da chuva e se tornam criadouros perigosos para insetos transmissores de doenças. O processo de transporte entrega a carga nas instalações de processamento, onde a transformação física realmente começa. O primeiro desafio técnico na linha de reciclagem é o manuseio do reforço de aço embutido no talão do pneu. Esse componente é fundamental para travar o pneu firmemente no aro da roda durante viagens em alta velocidade. No entanto, na linha de reciclagem, esse mesmo anel de aço se torna o maior obstáculo mecânico para os equipamentos. Se não for removido, ele pode cegar as lâminas de corte, quebrar eixos de acionamento e paralisar todo o sistema de trituração. Operadores alimentam o pneu em uma máquina especializada de destalonamento na primeira etapa crítica. Um sistema de gancho hidráulico, capaz de gerar força de tração massiva, penetra profundamente na borda do pneu. Vê-se como a borracha espessa do corpo do pneu se retorce violentamente sob a tensão mecânica, enquanto o equipamento usa força bruta para arrancar o núcleo de aço inteiro em apenas algumas dezenas de segundos. 2 kg de aço carbono de alta qualidade são extraídos, em média, de cada pneu de caminhão pesado processado dessa maneira. Trabalhadores recolhem esses fios metálicos manualmente, comprimindo-os em fardos compactos que são transportados diretamente para usinas metalúrgicas, onde iniciam um ciclo de vida completamente novo. Enquanto isso, as carcaças restantes, agora muito mais flexíveis, avançam para a próxima fase. Depois fica mais complexo. As carcaças passam por um sistema de lavagem de alta pressão que remove lama, resíduos de óleo e cascalho incrustado na superfície. À primeira vista, essa limpeza parece um passo menor e puramente estético, mas na prática, ela desempenha um papel decisivo ao proteger as lâminas de corte contra o desgaste prematuro causado por abrasivos. Na etapa de trituração primária, os pneus inteiros são alimentados em máquinas de corte de alto torque. Lâminas de liga de aço giram lentamente, fatiando o material em fragmentos grossos que medem vários centímetros de diâmetro. Pode-se notar que esse método de corte em baixa velocidade minimiza drasticamente a geração de calor, evitando que a borracha amoleça ou grude nas facas, mantendo o material na consistência ideal para o processamento posterior. O processo está apenas ganhando velocidade. Os pedaços triturados movem-se para a moagem secundária, onde seus tamanhos são reduzidos ainda mais pela ação mecânica. O reforço de aço interno restante é fraturado e gradualmente separado da matriz de borracha. Sistemas magnéticos de alta resistência interceptam o fluxo de material, recuperando o aço e transformando-o em uma corrente valiosa de metal reciclável. O produto final dessa etapa é uma borracha granulada com tamanho de partícula estritamente controlado. Nesta fase, o pneu perdeu completamente sua forma original, convertendo-se em matéria-prima pronta para novas aplicações na construção civil e na manufatura industrial. Todo o material passa por um sistema de peneiramento e classificação no final da linha de produção. Partículas que atendem ao tamanho exigido avançam, enquanto pedaços maiores são roteados de volta ao moedor para processamento adicional. Entre essas saídas, a fração que varia de 0,5 milímetro a 2 milímetros é especialmente crítica para a indústria. Vê-se a granulação uniforme se acumular, pronta para o uso. Esse é o tamanho exato de borracha utilizado para produzir asfalto emborrachado de alta performance. O material está pronto para seguir para a próxima fase de aplicação na pavimentação sustentável. (200 a 260 graus Fahrenheit) marcam a temperatura exata do ar quente injetado no tambor de secagem rotativo. Por que a borracha triturada precisa passar por esse tratamento térmico rigoroso antes mesmo de encontrar o asfalto? Aparentemente, após a trituração e o peneiramento,
Os grânulos de pneus velhos já estariam prontos para a mistura imediata, mas a umidade residual e a poeira fina alojada profundamente na estrutura impediriam a ligação química com o betume quente, comprometendo a estabilidade de todo o pavimento. O enorme cilindro de aço gira em uma inclinação calculada, forçando o material a tombar continuamente enquanto a umidade evapora. A superfície de cada partícula torna-se seca e quimicamente ativa neste processo. Pode-se notar como sensores de temperatura e sistemas de fluxo de ar ajustam o calor milimetricamente para evitar que a borracha perca sua elasticidade natural. Instalações modernas frequentemente utilizam métodos de aquecimento indireto, isolando o material da chama viva para preservar a estrutura interna dos polímeros. O resultado é uma partícula pronta para inchar e absorver o ligante na fase seguinte. Mas isso é apenas o começo da verdadeira integração química. 320 a 375 graus Fahrenheit é o ponto térmico crítico que o betume atinge em tanques de armazenamento separados. A borracha preparada entra na câmara de mistura em doses controladas, variando de 10 a 20% da massa total do ligante. À primeira vista, a mistura parece uma simples agitação de ingredientes, mas, na prática pás resistentes ao calor, geram um vórtice contínuo e intenso, por um período de 30 a 60 minutos. Esse contato forçado e prolongado faz mais do que apenas dispersar os grânulos no líquido quente. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que a física do material se altera. Vê-se como as partículas incham ao absorver os óleos leves do betume, aumentando drasticamente a viscosidade da mistura. Essa reação melhora a elasticidade e a resistência a rachaduras, características vitais para estradas que suportarão tráfego pesado e flutuações térmicas constantes. Sensores monitoram a consistência em tempo real para garantir uma distribuição uniforme e prevenir a formação de grumos indesejados no produto final. Depois, fica mais complexo com a introdução de aditivos químicos. Alguns sistemas injetam estabilizadores para impedir a separação de fases durante o transporte da usina até a obra. O asfalto emborrachado atinge finalmente um estado homogêneo e estável, transformando pneus descartados em infraestrutura resiliente. Caminhões basculantes com caçambas pré-aquecidas recebem a carga imediatamente para evitar que o material grude nas paredes metálicas ou esfrie prematuramente. 273 graus Fahrenheit é a faixa térmica mantida durante o carregamento para preservar a trabalhabilidade da massa. O motorista segue uma rota planejada até o local onde a base da estrada já aguarda a pavimentação. A vibroacabadora utiliza roscas helicoidais internas para distribuir o material uniformemente por toda a largura da faixa de rodagem. A mesa alisadora na traseira da máquina assenta o asfalto em uma espessura precisa, geralmente entre 1,5 e 3 polegadas. Nesta etapa não termina o trabalho de engenharia. Rolos vibratórios de aço e pneumáticos iniciam a compactação enquanto a fumaça do calor ainda sobe do pavimento. A sequência de rolagem é calculada para que os rolos de aço criem o acabamento liso inicial e os pneumáticos selem os vazios de ar internos. Todo esse processo de compressão deve ser concluído antes que a temperatura da mistura caia abaixo de 180 graus Fahrenheit. O betume perderia sua capacidade ideal de ligação se esfriasse antes da compactação total. Em poucas horas, o novo asfalto de pneus reciclados atinge sua solidez final. Poucas horas são o tempo exato necessário para que o asfalto reciclado de pneus endureça e permita a reabertura segura para o tráfego. Rodovias que antes eram consideradas no fim de sua vida útil ganham um novo começo.
economizando milhares de toneladas de matéria-prima e reduzindo significativamente as emissões de carbono. Por que o asfalto é visto como um material tão resiliente na infraestrutura moderna? Com o tempo, sob o estresse constante das cargas de tráfego e exposição ambiental, até o asfalto emborrachado se deteriora com rachaduras e sulcos na superfície. Mas o notável é que esse material pode ser reciclado repetidamente, quase sem limites, mantendo seu valor técnico e transformando estradas envelhecidas em insumo para a próxima geração. Assim que as placas de asfalto são separadas, carregadeiras de rodas ou mini escavadeiras entram em ação para iniciar a fase de coleta física. Os operadores baixam a caçamba com precisão até a borda de cada placa rachada no solo. Vê-se como eles realizam um movimento de alavanca suave para erguer a seção inteira, evitando danos à camada de base subjacente. Pedaços menores são reunidos em aglomerados organizados antes de serem carregados nos caminhões de transporte. Mas isso é apenas o começo da operação logística. Grandes placas são quebradas usando a própria caçamba ou barras de aço para facilitar o manuseio pelos equipamentos. Quando o asfalto permanece firmemente ligado ao solo, trabalhadores auxiliam manualmente com pás e alavancas para soltar as bordas, permitindo que o maquinário opere com maior velocidade. Cada caçamba pode conter entre 200 e 400 libras de asfalto de cada vez. Em apenas algumas horas de trabalho, dezenas de toneladas de material são completamente limpas da superfície da estrada. Caminhões são pesados, recebem números de lote específicos e registram sua zona de escavação antes de deixar o local. Isso garante a rastreabilidade total do pavimento asfáltico recuperado, conhecido como RAP, para o controle de qualidade futuro. À primeira vista, a varredura mecânica e o nivelamento da base parecem tarefas simples de limpeza, mas na prática, essa fase determina a precisão e a eficiência de todo o processo de reciclagem subsequente. Cada placa de asfalto é coletada e preparada para sua jornada de renascimento industrial. Uma vez que o pavimento antigo é removido e transportado do local, todo o material é enviado para uma usina de reciclagem especializada. Aqui, cada tonelada de asfalto usado inicia um processo rigoroso de separação, limpeza e padronização de tamanho. A primeira etapa é a remoção de impurezas no funil de alimentação, onde o material se move ao longo de um alimentador vibratório. O equipamento gradualmente separa detritos, solo, sucata metálica e fragmentos de concreto recolhidos durante a fresagem. Pode-se notar como um eletroímã potente extrai grandes pedaços de metal da correia, enquanto o restante entra no triturador de impacto. Tudo só se complica dentro da câmara de trituração principal. O núcleo da linha de processamento opera com martelos de alta velocidade, girando a 1.800 rotações por minuto. Eles golpeiam continuamente o asfalto contra barras de impacto fixas, quebrando a estrutura dos pedaços e separando o betume envelhecido dos agregados de pedra. Asas de impacto ajustáveis permitem aos operadores refinar a lacuna entre o rotor e as barras com precisão milimétrica. Isso controla o tamanho de saída, variando tipicamente de meia polegada a 2 polegadas, dependendo das especificações regionais ou do fabricante da mistura. O processo está apenas ganhando velocidade para a classificação final. Após a trituração intensa, o material passa por uma peneira vibratória de múltiplos andares para a classificação. Partículas superdimensionadas são recirculadas de volta ao triturador, enquanto agregados de tamanho adequado são divididos em grupos específicos. Eles se separam em pavimento asfáltico recuperado grosso, fino e poeira mineral. Algumas usinas também incluem um separador de ar para remover a poeira leve, garantindo agregados mais limpos e melhorando a adesão do ligante durante a remistura. Instalações modernas automatizam todo o processo através de sensores que rastreiam vibração, temperatura e fluxo de material, assegurando a qualidade consistente.
Em média, uma única usina pode processar entre 100 e 300 toneladas de material por hora. Isso recupera até 30 ou 40% de material pronto para reutilização direta em novas misturas asfálticas. O velho pavimento renasce como um recurso limpo, uniforme e valioso, pronto para entrar na fase de secagem e aquecimento do ciclo fechado. Centenas de pneus descartados entram em um ciclo fechado para virar asfalto emborrachado de alta performance. Isso é mais que uma simples atualização técnica. É a conversão direta de um problema ambiental em uma solução prática. Mas isso é apenas o começo da mudança. Por que essa transformação é tão impactante para a indústria moderna? À primeira vista, o processo parece tratar apenas da reciclagem de borracha velha, mas, na prática, criam-se estradas significativamente mais duráveis e suaves para a condução. Vê-se como a superfície do pavimento ganha uniformidade, tornando-se muito mais amigável ao meio ambiente do que o asfalto comum. Essa tecnologia em expansão remodela o pensamento sobre o que antes era rotulado como lixo. O valor real não está na aparência bruta do material, mas estritamente em como as pessoas escolhem usá-lo na infraestrutura. A engenharia redefiniu o propósito final destes recursos.